Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 11º episódio do Pequena Vizinhança. Hoje a gente vai falar dos capítulos 53 ao 60, que basicamente é o dos capítulos da Eólica, que é onde o Wolf vai aí a se apresentar pela primeira vez. Então, vamos começar aí com os trechos e a apresentação de cada um. Eu começo? Tá, então meu nome é Jordana. O meu trecho escolhido foi do capítulo 54. Enterrei o rosto nas mãos e chorei. Por uma corda de alaúde arrebentada e pela probabilidade... Não por uma corda de alaúde arrebentada e pela probabilidade de fracasso. Não pelo sangue derramado e a mão ferida. Não chorei nem mesmo pelo menino que aprendera a tocar uma alaúde de 6 cordas na floresta anos antes. Chorei por Sir Savien e Eloine, pelo amor perdido, reencontrado e outra vez perdido, pelo destino cruel e pela insensatez humana. E assim, por algum tempo, perdi-me no luto e não soube de nada. Isso é muito boa. Eu vou falar a minha, então. Oi, gente, é a Letícia e o meu capítulo tá no capítulo 55. Meu trecho. Depois, a espera. Ouvi o silêncio brotar deles. O público se manteve calado, tenso, rígido, como se a canção o tivesse queimado mais do que uma chama. Cada um estreitava seu eu ferido, agarrando-se à dor como se fosse algo de precioso. Em seguida, um murmúrio de soluços liberados, escapando, um suspiro lacrimoso, um sussurro de corpos deixando lentamente a imobilidade, e então o aplauso, um rugido como o lamber de chamas, como o trovão que acompanha o raio. Eu sou o Silvão e a Lei escolheu o meu trecho também, então eu vou, como quebra de protocolo e aproveitando a temática musical dos capítulos, eu vou cantar uma música. É assim: eu voltei e agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu voltei pros amigos que deixei. Silvão, me dá seu autógrafo. Amei! Oi, aqui é Renato. E assim, a Jordana pegou minha primeira opção de trecho. A Letícia pegou minha segunda opção de trecho. E o Silvão fez melhor do que eu jamais poderei fazer. Então, eu vou só aceitar. Peguei aqui o melhor trecho de toda essa leva de capítulos, que é: o nariz dela era torto, Hash, disse Bash, interrompendo o devaneio do mestre, que Vult fitou com uma ruga de irritação na testa. O quê? Bash levantou as mãos num gesto defensivo. É só uma coisa que eu notei, Hash. Todas as mulheres da sua história são lindas. Não posso contradizê-lo em geral, já que nunca vi nenhuma delas. Mas essa eu vi. O nariz dela era meio torto. Oi, eu sou a Vicky, e apesar do capítulo 54 ser o meu favorito, é impossível escolher só um trecho dele, então eu digo aí, leiam ele inteiro, e eu escolhi um trecho do capítulo 58, em que diz assim: saia nos primeiros dias de inverno, depois da primeira onda fria da estação. Encontre um lago com uma camada de gelo por cima, ainda recente, nova e transparente como um cristal. Perto da margem, o gelo sustentará você. Deslize para mais longe. Mais longe, você acabará chegando a um ponto em que a superfície mal consegue suportar o seu peso. Ali sentirá o que sentir. O gelo se estilhaça sob seus pés. Olhando para baixo, você pode ver as fissuras brancas disparando pelo gelo, feito complexas e loucas teias de aranha. É tudo perfeitamente silencioso, mas você sente as vibrações nítidas e súbitas sobre a sola dos pés. Foi o que aconteceu quando Dena sorriu para mim. Não quero fazer supor que tenha sido como parar sobre gelo quebradiço, prestes a ceder sobre o meu corpo. Não, eu me senti como o próprio gelo, subitamente estilhaçado, com as rachuras partindo em espiral do ponto em que ela havia tocado meu peito. A única razão por que me mantive inteiro foi que todas as minhas milhares de partes se apoiaram uma nas outras.
Se eu me mexesse, temia desfazer-me em cacos. Então, vamos começar com o capítulo 53, Círculos Lentos, que é o trecho onde é introduzida a Eólica e provavelmente essa mulher importante da narrativa do Kvothe que fica nela. Só que nesse capítulo também aparece uma personagem muito especial que é a Auri. Então, é isso. Já para responder esse IU da Jordana, porque antes da chamada começar, eu tinha dito que esse comecinho desse capítulo fica muito claro que é a Dena essa mulher, né? Porque o IU da Jordana não conta que na primeira fase o Kvothe menciona a Eólica e a Auri nunca teve na Eólica, então e no capítulo seguinte a Dena aparece lá. Mas é bem interessante esse começo mesmo, essa frase que ele menciona, né? Porque um pouco atrás ele tava falando que na história ia aparecer o amor da vida dele, e aí ele fala assim, a Eólica é onde nossa tão esperada personagem aguarda nos bastidores. Então, e a gente sabe o que vai acontecer no capítulo seguinte, né? A Dena aparece. Então, sei lá. E só como uma lembrança mesmo do que vai acontecer com mais detalhes, ele vai contar um pouco sobre a estrutura da Eólica, né? A Eólica, que seria esse coração da música em Inri, que a gente sabe que a Inri é uma cidade toda artística, mas que a Eólica é essa taverna que ela é onde concentra a grande, assim, nata dos músicos da cidade, da região, provavelmente mesmo, E então, e é um lugar que tem toda uma hierarquia, tem toda uma estrutura de funcionamento. E a gente é introduzido a alguns personagens muito interessantes. Não é agora não, perdão. Ele só comenta mesmo sobre a questão do pagamento na eólica, né, que tem que pagar um ocre de cobre para entrar, um iota de cobre para entrar e um talento de prata para tocar na eólica. E fala da tão sonhada aí gaita de tubos, né, de prata, que é esse token mesmo que você ganha quando você toca no palco da eólica e a plateia te recebe bem. E eu ouso dizer que tem que passar pelos ouvidos de Stanquion também. Eu acho que só a plateia não conta, não. E a Auri, né? E aí tem a questão da Auri entregar o primeiro presente, né? Então a gente conhece ela, a gente conhece que ele criou esse nome para ela e que ela deu o primeiro presente, que é esse presente que a gente já repetiu essas vezes, que faz referência às ferramentas do Grande Taborlim, que é a chave, que abre a lua. Então é isso. Inclusive a Auri fazendo aí. Inclusive a Auri tá fazendo uma referência aí grande ao grande sábio brasileiro que falou que o homem jamais foi à lua porque a lua não tem porta nem janela. Então, se o Kvothe quiser ir na lua, ele agora vai poder ir. Uma das coisas que eu mais gosto desse capítulo é que mostra um pouco da amizade dele com todo mundo. Os meninos ficam caçoando dele de uma forma que só amigos fazem, sabe? Brincando com ele, falando que um fantasma fica lá, porque eles sabem que é ele que tá ensaiando. E aí vem a Auri, que fala sobre o subterrâneo. Além dela dar os presentes para ele, como a Letícia já disse, ela fala que fugiu, foi para o alto das coisas e viu o mestre Elodin. Havia um bom vento para escutar. E isso é uma coisa que já dá um vislumbre para gente de que ela, pelo menos, é uma nomeadora. Se ela consegue escutar o vento, reconhecer, então a gente já sabe que ela tem alguma coisa nela que é diferente. E mais ou menos esse mesmo trecho que a Vicky estava falando, também o Wolf menciona da aparência da Auri, né? Descreve bem ela. E fala que talvez ela fosse um pouco mais velha do que ele, mas não mais do que 20 anos. E isso me pegou forte, porque quando a gente leu a música do Silêncio, ficou muito na minha cabeça que ela tinha uma aparência de quase criança, assim. Mas na verdade é só o tamanho dela, né? Ela é muito pequena e muito magra, mas ela tem a aparência de uma mulher mesmo. Mas na minha memória não era assim. E inclusive, eu recomendo demais que quem já leu Temor do Sábio e O Nome do Vento, que leia a música do Silêncio, que se aprende muito mais sobre essa personagem fascinante.
E essa questão do jeito da Auri, porque eu sempre me pego pensando, porque eu tava relendo uma parte do conto da Árvore Reluzente, e o Bast fala uma coisa muito interessante sobre os Fey, que fala que eles quase não vão pro mundo mortal. Mas quando eles vão, eles sempre deixam alguma coisa de peculiar na imagem deles que assim, é quase parecido 100% com o mortal, mas nem tanto. E um dos exemplos que ele dá é ser grande demais, ser alto demais ou ser baixo demais. Ou alguma outra coisinha. Então, a Áurea, ela é muito baixa e ela tem um cabelo que parece que ele não obedece à gravidade. Ele é meio sempre muito, ele é muito fino, então ele fica sempre um pouco pra cima, volumoso, como se fosse uma nuvem mesmo que fala. Mas, comparando com a própria aparência dela na Árvore Reluzente, no nome, na Música do Silêncio, o que parece é que sozinha, ou seja, sem precisar fazer nenhuma glamúria pra ninguém, né? Parece que ela mantém essa mesma aparência, né? Mas assim, não deixa de deixar isso estranho, essa presença dela num lugar que ela gosta muito, que é os subterrâneos, que guarda muito mistério e muito segredo. Enfim, ela fala pra ele: nossa, tem um monte de coisas pra ver, você consegue ver pra sempre, né? E o Bast fala, né, isso, que eles se atraem por lugares que, quando eles vão, eles gostam de lugares que são misteriosos, que são secretos, que são antigos, que têm conexões com elementos da natureza muito fortes, então terra, fogo, ar, água, enfim. E a questão da lua, né, que a gente começa a ter uma noção que aparece de novo na Música do Silêncio, que é essa questão de ela gostar de noites que não tem o céu muito limpo, não tá muito claro, que ela consegue ficar mais escondida. Aí deixa eu falar. E a hipótese, né, que a primeira coisa que é levantada, a origem dela, é o que o Volt fala nesse primeiro momento, né, que ele acredita que ela tenha sido, na verdade, uma antiga aluna, só que ela tenha quebrado e tenha se refugiado nos subterrâneos para não ser colocada no refúgio, né, no Aluadouro. Uhum. Uma coisa sobre isso da mulher esperar nos bastidores da eólica é que no início ele diz assim: a eólica é onde nossa tão esperada personagem aguarda nos bastidores. Só um minuto. Isso pode ter interpretado de tantas formas, como agora, enquanto ele está ensaiando, é uma parte dos bastidores, ela está aguardando ali à espreita. E o nome do capítulo é Slow Circles, círculos lentos. E é o que ele descreve para se aproximar da pessoa de natureza selvagem. Ele diz que você tem que ir de forma lenta e circulando ela para que ela não se assuste e fuja. Esse negócio que a Lê falou, que o Bast menciona em Árvore Reluzente sobre os Feys mudarem um pouco a aparência, principalmente no tamanho um pouco maior, um pouco menor, me lembrou que uma das principais referências em fantasia do Pet é o Tolkien, né? E aí, das várias criaturas que o Tolkien tem lá, tem os anões, tem os elfos, não sei o quê. E assim, nessa variação de tamanho, quando você pensa numa criatura mágica muito grande, você pensa, além de, claro, dragões, não sei o quê, mas você lembra também de orcs, trolls, aquelas coisas horríveis, monstruosas, gigantescas. E quando você pensa em pequeno, você vai pensar em duendes, gnomos, fadas. Então, eu acho que quando o Pet cria o mundo Fey, ele não tá criando uma raça unicamente específica, mas sim um mundo com várias dessas raças. Então você vai encontrar desde, uma aurizinha bonitinha, fofinha, até uma coisa horrorosa que nem um Skrael, sabe? Uma aranha de pedra que... Enfim, você tava pensando nessa variedade de coisas. E por que não ter também coisas gigantescas e horrorosas lá nos Fey também? Então, capítulo 54, que é o capítulo aí favorito da Vicky, eu acho que deve ser favorito do Thales também, eu acho que eu ouvi ele falando alguma coisa do tipo, que é um lugar para incendiar, que é quando os meninos realmente vão pra eólica, e aí a gente é introduzido para a estrutura de personagens, que são personagens novos mesmo, né? Então tem o Deok, tem o Stankion, tem o Conde Trape, tem até uma menção ao marionetista, e aí ele canta a música, né? A música tão famosa, né? Do mais famoso é Denaru,
a musa do Lai de Sir Savian Traliard. Ele não era uma Amir, não? Não, o Sir Savian é que é o Amir. Eu gosto que esse capítulo ele já começa falando da forma que o Kvolt tá agindo naquele momento. Tipo, que eles dizem, você parece mais sólido, sabe? Falando sobre a maneira como ele anda. E aí o Willen, ele descreve de forma perfeita. Ele diz, ele anda com solidez, reivindicando um pedaço do chão para si. Eu acho isso muito bom, Vicky, porque o Kvolt, ele é um personagem muito o contrário do que eu sou e do contrário do que muita gente é, né? Que ele tá no ambiente natural dele no palco. Então, quanto mais perto ele vai chegando do palco, maior ele vai ficando, mais confiante ele vai ficando. Isso é uma. Pra quem joga videogame aí, isso é uma passiva dele muito útil. É uma característica dele. Isso é bem legal. Uma coisa no comecinho desse capítulo que me chama a atenção é que a descrição, né, da ponte de pedra lá que conecta a universidade a INRI, que ele faz uma descrição breve ali que ela atravessa, né, o rio Omet, que ela tem 60 metros de comprimento de uma margem à outra, e que ela é extremamente antiga. Então, tipo assim, me faz pensar que a civilização de Temerant é muito antiga e já é muito tecnológica há muito tempo. Tipo, é milenar e os caras, ao mesmo tempo que eles são avançados em termos de engenharia, física, não sei o que, eles são meio atrasados, porque não tem eletricidade, essas coisas. Talvez porque a simpatia supra de muitas dessas necessidades, né? Mas quando a gente para pra pensar também que a simpatia não é espalhada por todos os continentes, por todas as regiões, enfim. E aí outra coisa que me chama a atenção nesse trecho é que conforme eles estão atravessando a ponte, o Williams diz assim, cuspa para dar sorte. E aí o Simon cospe na hora, o William também, e aí o Kvo fala assim, eu quase disse, sorte não tem nada a ver com isso, usando as palavras de Mestre Ariel, severamente repetidas milhares de vezes na iátrica. Saboreei-as por um minuto na ponta da língua, hesitei e, em vez de proferi-las, cuspi. Eu me senti pessoalmente atacado por esse parágrafo, porque eu também sou cético, não acredito em superstições nem nada desse tipo, mas eu imagino que se eu estiver num avião e ele estiver caindo, eu também vou rezar, sabe? Então, como ele tava nervoso pra se apresentar na eólica, vai que essa porcaria dessa cuspida na ponte dá sorte mesmo. Então, cospe, né? Fazer o quê? E falando sobre a ponte, é muito curioso porque ele diz: a ponte de pedra tinha mais histórias e lendas que qualquer outro marco da universidade. E a gente não conhece nenhuma delas. Como é a que tem mais histórias e em nenhum momento é contar? Eu até li uma teoria esses dias pra trás, falando sobre as pontes de pedra. Na verdade, não era uma teoria, era mais uma discussão mesmo. Que elas aparecem em dois momentos, né? Um com a Feluriana, que quando eles estão caminhando pra fazer a Shaed, ela passa. Ele não vê, ele não avista a ponte, mas ele passa por uma ponte com ela, dando a entender que teria alguma ponte também nos Encantados. E na história do Esquiope, eles fazem uma menção de tipo assim, por exemplo, o Amir, o Sirida poderia fazer o que ele quisesse. Aí um dos exemplos, os vários exemplos que ele dá, né, ele fala assim, ele poderia matar uma mulher grávida, etc. Um dos exemplos que, pra chocar, seria destruir uma ponte de pedra, né? Então, às vezes, realmente, elas são muito antigas. Assim, não sei, né? Tá aparecendo na história lá do Sirida. E essa questão do Kvolt com a sorte, né? Eu achei. Primeiro com a palavra, né? Luck. E segundo, porque esse capítulo ele deu extremamente sorte. Tipo assim, eu fiquei pensando assim, eu venho fazendo essa comparação meio fuem, assim, de que o Ambrose, ele tira muito dinheiro do Kvolt, mas a Dena, parece que ela sempre ela tem um dedinho que leva alguma coisa boa pra ele, assim, a princípio, né? Falo de assim, por exemplo, se não tivesse ela lá, ele não teria ganhado a gaita de prata. Se não tivesse ela lá, se ela não cantasse com ele não ganhava a gaita e ele não ganhava 7 talentos do Conde Trape. E ele não conseguiria pagar a admissão, ele não conseguia pagar a Devi. Então, tipo assim, tem que ser. Ele teve muita sorte nesse capítulo. Eu sinto que ele teve. E é isso. Outra coisa que eu achei interessante foi a questão de que a gente é introduzido tanto pelo Deok quanto pro Stankion, que a gente vai ver que ao longo dos livros eles têm um pezinho em Il.
o Deok tem a avó dele falava Ilish, ou sabia ler nós ilianos, alguma coisa assim, e o Stankion falava, acho que ele falava, não sei, não me lembro. E eu achei tão engraçado, gente, eu fui pesquisar no Reddit, e Stankion, depois se tiver coragem, com curiosidade, pesquisem. É aquela barreira tipo de evento, sabe? Quando Aquela você. cerquinha Aquela cerquinha vermelhinha de evento que você tira, tipo, num cinema ou num teatro, que você vai liberar a plateia pra entrar. E faz todo sentido, porque ninguém sobe no palco sem passar por eles, ninguém ganha a gaita de tubos. E eu achei tão engraçado porque ele tem uma gaita de ouro no ouvido, né? E eu achei isso bonito, mas ao mesmo tempo simbólico, mostrando assim que ele tem um ouvido bom, né? Ele fez referência à trupe, a Dena também fez referência às coisas de trupe, assim, então ele tem um conhecimento, igual o Kuvou fala, ele tem um certo conhecimento de música, de trupe, de vivência ali mesmo, ele sabe do que tá falando. Eu tenho um trecho nessa parte que me chamou muita atenção, que eu até comentei com a Vicky, e que eu queria muito falar, só que eu tava esperando a hora da chamada, que eu nunca tinha percebido em nenhuma das minhas leituras, é que quando ele chega na eólica, e o Deok é tipo o porteiro lá, né, o segurança, que fica na entrada da eólica, e aí, por algum motivo, o Patrick dá uma descrição, tipo, o Patrick, na verdade, o que o Wolf, né, dá uma descrição bem específica, assim, do Deok, fala da altura dele, o tom da pele, que ele é musculoso, não sei o quê, e aí tem um diálogo entre eles, e que em determinado ponto o que o Wolf fala, obrigado, comecei, mas fiz uma pausa sem saber seu nome, Deok, fez ele tornando a dar seu sorriso tranquilo. Fui tomado por um impulso repentino e estendi a mão. Deok significa beber. Você me permite oferecer-lhe uma bebida mais tarde? Ele passou um bom segundo olhando para mim antes de dar uma risada. Foi um som alegre e incontido, que lhe saltou direto do peito. Deu-me um aperto de mão caloroso e respondeu, ora, eu bem que aceitaria. Assim, eu não sei vocês, mas a mim imediatamente pareceu um flerte entre os dois, e mais pra frente o Simon fala que o Deok não gosta de quem puxa saco pra ele, de músico que, tipo, tenta comprar ele com bebida ou elogio, alguma coisa assim. Só que o Kvolf fala que não tava pensando nisso, ele só quis ser gentil. Aí eu elucubrei duas hipóteses. Ou o Kvolf tava realmente sendo gentil, ou tava realmente flertando. E na perspectiva do Deok, pra mim ele tava com certeza flertando. Tudo bem que mais pra frente a gente vai descobrir que ele e o Stankion são um casal, mas não quer dizer que seja um relacionamento fechado, né? Sei lá. Talvez seja poligâmico, sei lá. Mas ficou Uma muito vez teve nítido até a pra mim. Dena no meio aí dos dois. Mas só eu tive a impressão que foi meio que um flerte, ou que o Deok enxergou como flerte. Olha, eu e a Vicky geralmente temos olho bom pra isso, né? Mas eu só tinha entendido como um gracejo, assim mesmo, assim, sem muita raparigagem mesmo. Eu acho que da parte do Kvolf não tem. Agora, se foi interpretado pelo Deok, eu já não sei. Realmente, pode ser. De verdade. E o relacionamento deles é meio aberto mesmo, assim. O Deok, ele é um cara muito... Parece que ele é meio, assim... Galanteador. Ele é cheio de ser galanteador. Então... Vaidoso. Sim. A Vicky lembrou aí, eu tinha esquecido, ele gosta da Dena também, né? Então, com certeza, o relacionamento dele com o Deok, com o Stankion é aberto. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Talvez o que o Wolf não quis flertar, mas com certeza o Deok recebeu como flerte. É a famosa visibilidade, né? Mas logo após esse trecho tem uma coisa que eu adoro, que o Doc pergunta se os meninos levaram o Kvolf. E aí eles dizem assim, na verdade foi ele que me trouxe. Acho que ninguém pode realmente levá-lo a lugar nenhum. E tem uma expressão aqui que o Deok fala que eu nunca entendi muito bem, sabe? Eu também fiquei com essa impressão de flerte. E tem outros personagens que recebem essa característica, que é um jeito meio de elfo. A Dena, no Temor do Sábio, ou Dena o quê? A Devi, também é associada a esse rosto de elfo.
E também tem outro personagem com um rostinho de elfo aí, que eu não tô lembrado agora. Depois eu pego. É, mas assim, o que seria um elfo nesse mundo? É de história pra criança, tipo o Xandriano? Não, seria um fei, né? Eu acho que eu acho que a tradução aí que quis dizer fei nesse trecho. É o Deoc que fala isso, né? Nisso eu posso acreditar, retrucou o homem. Há Isso. alguma coisa nele que me agrada. Tem um certo jeito de elfo. Espero que toque para nós essa noite. Cara, certeza que o Deoc ficou encantado com o Kvolf. Aí tem um jeitinho de elfo, não sei o que, pá. Gamou, Ah, com gamou. certeza. Isso aí é canônico. É porque não é fei, é tipo. Como é que é? É tipo com Y no final, mas é tipo uma criatura meio que de um mundo mágico. Seria mais ou menos assim. Aham, aham. É. Ah, acho que a Vicky tem aí a tradução. Quer dizer, o original. Tá sem Ah, tá procurando. Ah, tá. É, E fisicamente, o Deoc e o Stankion formariam um casal muito peculiar, né? Porque, pela descrição, o Deoc tem 1,95 m, musculoso, bombado, e o Stankion é um baixinho, barrigudo, careca. É muito da hora. Na real, Silvão, aí você tocou num assunto que eu queria tocar também, que é uma característica que o Kvolt fala sobre o Stankion. Que olha só, um trecho é o seguinte. Agora que estava mais de perto, notei que o cabelo de Stanchion era de um vermelho escuro e tímido. Pois é, né? E ele fala aqui que se escondia quando a luz incidia nele pelo lado errado. Aí eu fico pensando, poxa, no próprio Nome do Vento, o rapaz na marca do percurso fala pro Kvolt: Meu Deus do céu, quem é que nesse mundo tem esse cabelo dessa cor? É claro que era você, fazendo referência ao cabelo vermelho do Kvolt. E aí o Stankion também tem um cabelo vermelho, ele não é ruivo, é vermelho. Isso me chamou um pouquinho de atenção. É meio estranho. Inclusive, eu tenho certeza que o menino escutou ele nessa noite, porque ele descreve o sentimento de ter chorado e sofrido muito. Eu acho que essa foi uma das apresentações do Kvolt que mais quebrou as pessoas por aí. E aí ele vai falar pro Stankion que ele quer tocar naquela noite, que ele vai tocar o Lied Sir Savian Trilliard, que é uma música mega difícil, que na trupe ele tinha visto o Arden tocar em público, né, 4 a 5 vezes, que é de Ilian, que é o Ilian, que é o Edenaru aí mais importante, que até Feluriana conhecia, que teve, eu até tava fazendo umas revisões, tipo, o alaúde de 8 cordas, e aí o Stankion, tipo assim, e o Kvolt muito seguro de si. E aí igual eu falei pra Vicky no grupo, que quando eu tava lendo esse capítulo, eu tive sensações que eu não tive das outras vezes, que foram sensações, assim, que de momentos, de frases muito bem escritas, tipo assim, que me causou, tipo assim, uma empolgação com a confiança, com a emoção do momento, tipo assim, um dos momentos foi esse, que ele tava apresentando, tipo assim, se aqui, tipo, o músico paga... Como é que é? O músico paga prata e toca ouro. É uma parada assim, e todo seguro, assim. Eu não trouxe ninguém pra cantar comigo, mas eu imagino que se eu for encontrar alguma Aloine, é aqui. E, nossa, eu amei, tipo assim, eu amei tudo aqui. Eu fico imaginando se um músico conseguiria se expressar tão bem o amor dele pela música da forma como o Patrick, que não é músico, conseguiu, sabe? Ou só um escritor conseguiria fazer isso. Tem uma hora que ele fala alguma coisa do tipo: eu mergulhei tão profundo na música que eu não sabia onde terminava a melodia e começava o meu sangue. Cara, esse negócio arrepia a pele. E eu nunca toquei um apito, sabe? Eu sou totalmente uma negação com música, mas é maravilhoso essa frase, né? Muito profundo. Adorei. Pois é, não, é perfeito. Eu vou tocar nesse assunto mais pra frente também. Uma coisa muito legal é que o Kvolt é tão cheio de si que ele diz para o dono do lugar: Espero que este lugar seja tão bom quanto todos parecem achar que é. Preciso de um lugar para incendiar. Ele tem a cara de pau de olhar e fala: Bom, é melhor que seja incrível mesmo. Eu paguei para estar aqui. Isso é uma sensação que eu tô tendo com essa releitura que eu nunca tive antes. Mas
eu desgosto cada vez mais do que eu vou. Isso não tem nada a ver com King Killer, tá? Pelo contrário, eu amo cada vez mais King Killer. Mas a minha relação com o protagonista tá caindo vertiginosamente. Tipo Harry Potter, sabe? Eu acho o Harry um bosta. E eu tô achando que o Wolf também um babaquinha. Mas a Vitória tá tendo um chilique aqui. Mas eu amo cada vez mais o livro, de qualquer jeito. Mas eu acho que ele coloca até esse contraponto do jovem que acha que é astuto, acha talvez que seja mais astuto do que de fato seja, né? E imagina, um menino de uns 15 anos, magricelo, com uma sopa esfarrapada, chega lá e diz, espero que essa espelunca seja suficiente para mim. Vai se lascar, mano. Não, olhando pra esse ponto, realmente. Mas, tipo assim, eu fiquei. Eu ainda não tô. Silvão, eu achei muito interessante. Mas eu ainda não tô nesse ponto de eu acho Desgostar. massa. Eu acho massa quando ele faz isso. Mas a questão do contraponto é que depois a gente, nos interlúdios, vê coach. Não, aí Tá a todo gente vê. desgramado. Sim, E que aí pensa, o menino que se achava foda demais quebrou a cara. sim. Aí, ainda nesse trecho, falando com o Stanchion, tem uma coisinha aqui que eu vou pontuar mais pra frente ainda nesse episódio, que é o seguinte. Olha só, eu vou ler e aí eu explico. Filho, não cabe a mim dizer isso, mas você quer mesmo se candidatar à gaita de tubos cantando com alguém com quem nunca sequer ensaiou? Tranquilizou-me a ver que ele percebia como seria difícil. Quantas gaitas de tubo estarão aqui hoje, mais ou menos? Ele parou um instante. Mais ou menos 8, 12 talvez. Então é muito provável que haja pelo menos 3 mulheres que tenham recebido o prêmio, não é? Stanchion assentiu com a cabeça, observando-me com um ar curioso. Bem, ponderei lentamente. Se o que todos me disseram é verdade, só a verdadeira excelência consegue ganhar a gaita de tubos. Uma dessas mulheres saberá cantar a parte da Halloween. Quem é que canta a parte da Halloween, pessoal? Gente, é a verdadeira excelência. Assim, a gente não sabe muito sobre a Dena, e eu queria fazer um disclaimer. Eu venho pegando no pé dela nesses episódios, mas é porque eu amo essa personagem, de verdade. E eu não sei nada sobre ela. Oi? Mentiroso! Você quer falar alguma coisa? Ah, né? Não, essa brincadeira. A Dena pra mim ela é muito muito legal porque abre muito espaço pra gente falar sobre ela. Então eu amo esse personagem e amo fazer várias teorias sobre ela. E essa parte me deixa com uma pulga atrás da orelha. E eu lembro do vídeo da Letícia lá no canal do YouTube da Pequena Vizinhança sobre a história da princesa no castelo. E eu acho que aquele vídeo é muito importante pra gente entender como o Patrick gosta de escrever a história dele. Que ele fala, né, que tem alguns detalhes da história que a pessoa, o leitor, a leitora, numa primeira vez, vai deixando de lado para que aquela história ande. A pessoa não vai ficar parando para ver qualquer pontinho solto que tá na história. Mas são tantos detalhes que no final da história, se você juntar tudo, não chega nem a ser detalhes, são só partes da história que você não estava prestando atenção. O Patrick chega até a falar assim: você tem que estar ativamente ignorando o que eu tô lhe apresentando para você não perceber o que está acontecendo na sua frente. Então, ele fala aqui que só a excelência sabe cantar a parte da Halloween. E não é uma cantora de gaita de tubos, não é nenhuma cantora de verdade. É só a Dena. E ela sabe cantar e canta muito bem. E vai ter trecho mais pra frente aqui que vai voltar nesse ponto. E é por isso que eu não posso deixar isso passar em branco, velho. Tem coisa aí. Eu fiquei curiosa se você tá se referindo, Renato, à escolha do Mestre Freixo pra ela, assim, sabe? Porque colocar a música que ele quer na mão de não é qualquer cantora que vai cantar essa música. Eu fiquei, assim, eu pensei nisso quando você falou, então eu tô curiosa pra saber o que você vai aprontar aí com essa combinação. Não, então, eu não tenho, assim, uma teoria feita.
Eu vou apresentar uns pontos aqui, mas é realmente isso. A Dina, ela não é, assim, uma pessoa leiga na música, nem nas trupes, de jeito nenhum. A gente não sabe quem ela mas, assim, ver esses pontos soltos, dá pra gente fazer uma teoria da onde ela vem, quem ela é e talvez o que ela quer, né? Uma coisa que eu acho incrível desse capítulo é que a gente nem vê a música toda, a gente escuta duas partes pequenas, mas a descrição do que está acontecendo, da situação, do que Wolf tocando, dos sentimentos dele, faz com que a gente sinta Sir Savien como se nós estivéssemos lá. E é uma coisa que sempre me pega. Todas as vezes que eu releio esse capítulo, eu termino chorando no final, porque ele pega assim, bem onde dói. É engraçado que quando o Patrick tá descrevendo a música, uma das partes, ele fala assim, e era uma música de apenas 15 minutos. Tipo assim, como se fosse uma música curta de 15 minutos. Você consegue se lembrar de alguma música que você gosta hoje em dia e tenha 15 minutos? Tipo assim, Faroeste Caboclo tem 9 e já é insuportavelmente gigante. Tipo assim, que Faroeste Caboclo, gente, um disclaimer aqui. Você só aprende quando você é adolescente, quer impressionar os outros na oitava série, depois nunca mais você ouve, porque é intragável, é insuportável o Faroeste Caboclo. Então, assim, Sir Savien, na real, é um Faroeste Caboclo de King Killer que, enfim, desculpa, me excedi aqui. Não, ele tinha apenas 15 minutos. Faroeste Caboclo deve ser outra música aí que a gente nem sabe. Imagina o negócio. E o que a gente tem que. A gente tem sempre essa sensação, né, de que as histórias estão sempre ecoando outras histórias mais antigas. E justamente a história de Sir Savien, ele é justamente o que parece que é o prenúncio da história de Kvolt Dena, né? Que é que eles se encontram, mas depois se Depois volta de novo. afastam, e daí até eles se afastam definitivamente no final, né, na música. Não. Não? Eu acho que tem um final bem trágico. Porque todo mundo termina chorando, né? Sim. Enlutado, assim. Então, assim, não vejo um bom prognóstico para esse casal. Nesse final do capítulo, eu queria juntar aqui com as falas da Vic, do Silvão e da Letícia sobre os músicos, né? O Silvão até falou, nossa, como é que o Patrick, sem ser músico, conseguiu imprimir o sentimento de um músico de verdade. E eu constatei isso recentemente. Eu tava assistindo um programa desses assim, tipo, Viola Minha Viola, com meu avô. E aí estavam tocando uma música do Gonzaguinha. E aí meu avô tava me explicando uma história sobre essa música, que o Gonzaguinha, ele demorou muito pra gravar ela, porque toda vez que ele tocava, ele chorava. Ele não conseguia tocar. E aí eu fiquei, caramba, isso é é exatamente o que acontece com o Kvolt. Ele tá lutando pra não chorar durante a música. E depois o meu avô até me falou assim, nossa, eu aprendi a tocar violão vendo os outros na praça, né? Eu juntei um dinheirinho, comprei um violão surrado e comecei a ver os outros na praça tocar e eu comecei a imitar e fui aprendendo. Mas eu nunca soube ler partitura, porque se eu soubesse ler, eu tenho certeza que se eu soubesse ler partitura, eu ia largar meu emprego, ia largar minha família, ia viver com o violão debaixo do braço, vivendo da minha música. E aí eu pensei, caraca, tem gente que sabe tocar instrumento e tem gente que é músico mesmo, sabe? Isso é muito bom, é incrível como o Patrick sabe disso. Ele nem toca, cara, e ele sabe exatamente desse sentimento. É inacreditável. Uma coisa que eu gosto sobre a música é que ele sempre compara a música como amar alguém. E toda vez parece que o Kvolt entra em folha em rodopio para poder tocar. É completamente o oposto, sabe, de quando ele tá lá no alar, segurando tudo que ele pode. Aí ele entra num lugar mais leve e que ele deixa derramar tudo que ele tem dentro dele. É engraçado porque ele caminha até o palco com coração de pedra
e em cima Mais do ou palco. menos. Mas ele tava sólido, né? Isso que eu tô pensando. Sim, entendi. E aí ele chega no palco e vira a folha em rodopio, assim. Mas tipo, eu gostei muito da comparação que o Renato fez, que quanto mais ele se aproxima do palco, melhor ele vai ficando. Porque ele dá uma descrição bastante parecida com o Savian. Ele é um cara que ele falou que ele tinha a estabilidade de um carvalho, né? Ele até compara com o carvalho, né? Que eu vi falando do carvalho e tal. Porque o carvalho, mesmo que não tenha a ver com o Volt, o carvalho é uma árvore muito sólida, muito antiga, né? Enfim. E tem o Ambrose na plateia, né? E a música quase acaba porque uma das cordas arrebenta. E aí ele entra dentro da própria memória, das lembranças, e aí ele ganha a nova segunda Jordana, né? A alcunha dele, que é o voo 6 cordas, né? Porque ele toca a música, ele termina a música porque ele lembra como toca o alaúde somente com 6 cordas. E só depois que a gente vai saber lá que o Ambrose saiu todo meio que sintomático mesmo, com sintomas bem peculiares mesmo. É isso. Então, capítulo 55, Chama e Trovão. Que é o momento que a plateia, que eu até li, né? Que a plateia acorda, né? Acorda daquele estupor, daquele enfeitiçamento mesmo, daquele feitiço, perdão, daquele feitiço que ele colocou todos, daquela chama que ele, igual o Silvão falou, né? Tipo assim, que queimava aquela música dentro dele e ele colocava pra fora aquela chama mesmo. E a plateia responde ele com o trovão mesmo. É incrível, tipo assim, é um pequeno capítulo, mas é incrível, é épico, igual o Thales falou. E assim, o que eu pensei. Não, é que o título me lembrou, A Chama e o Trovão, obviamente, não sei vocês, mas me lembra imediatamente do Eld, né? Da cena que ele chama o trovão, bate na árvore e aí, além do trovão, tem o fogo que a árvore pega fogo. E aí eu fiquei pensando. Engasguei. Eu fiquei pensando que logo em seguida que ele faz esse negócio, ele tá desacordado lá, todo espancado, todo fudido, lá no Eld, tô falando. E ele escuta, meio que na hora de acordar, se eu não me engano, o Martin falando com o Dedan, alguma coisa assim, e o Dedan tá pedindo pro Martin explicar o que o Wolf fez na noite passada. E o Martin tá tão horrorizado, traumatizado, que ele não quer. Ele fala assim, eu só vou falar que foi magia que a gente conta nas histórias, magia de Griand Tarborlin. E foi quando ele, ou seja, o que Wolf fez, e até a estrutura do capítulo é parecido. Tipo, o capítulo anterior é gigantesco, acaba o capítulo, aí vem um capítulo muito curtinho em que acontece isso que eu acabei de narrar. Aí tem esse capítulo gigantesco que a gente acabou de falar sobre, dele cantando Ser Savien, faz uma coisa espetacular, que é tocar essa música a mais difícil de todas, com uma corda a menos no alaúde, e ganha a gaita de prata, e vem esse capítulo em seguida, Chama e Trovão, porque ele fez tipo magia, sabe? Porque ele fez uma parada muito foda, tão foda quanto chamar o trovão na árvore. Pelo menos eu enxerguei essa semelhança. Esse capítulo, ele me lembra do silêncio em 3 partes, que é aquele silêncio que o Cavalt carrega. Porque ele é descrito aqui, ó. Depois a espera, ouvi o silêncio brotar deles. Talvez o silêncio esteja brotando dele nesse momento, né? Só à espera de alguma coisa acontecer para que ele também interrompa, assim, dessa forma, igual o pessoal. Pegando o gancho com o que o Silvão falou, é porque a gente só consegue perceber o tanto que ele foi espetacular, não só nas sensações pessoais, mas quando alguém fala, putz, isso foi uma coisa mágica até nesse mundo aqui que flerta com o mágico, né? Então eu acho que essa reação dos outros, assim, e que eles são justamente esses outros que no período que ele é coach, né, na atualidade, assim, entre aspas, que ele não tem esse público, né? O público dele não tá nem aí pra ele não é o personagem principal do público. O mais próximo do personagem principal lá é aquele velho lá, o Colby.
O Cobb. E, Silvão, eu tava lembrando também, eu tava até olhando aqui, que é o significado de Maedre. Maedre também tem a chama, o trovão e a árvore partida. Aí eu tinha esquecido, mas eu concordo demais com o que você falou. Eu amei. E amei o que a Vicky falou também. Amei, amei, amei. Obrigada pela parte que me. Assim. Olha, o nome Maedre é muito bom e tá fazendo referência aqui nesse capítulo, né? Eu lembrei muito da parte do Ademri, mais especificamente da Vachette, que o nome dela é o Martelo, né? Eu não lembro quais são os outros dois nomes dela, mas você vê que o martelo não é porque ela brande um martelo literal e tal. Às vezes pode chegar a ser isso, né? Como foi do Kvolt na parte do Eld, que ele tem realmente o trovão, a chama e a árvore partida literalmente ali. Mas reparar a Vachette, que ela é o martelo. O martelo é aquele que forja a espada, né? Então é mais uma questão de ser um professor duro, rígido, que tem até um método de ensino mais rigoroso, mas que no final forja uma espada forte. E aí o Kvolt, você vê que ele também tem o nome dele linkado ao palco, né? Porque qual é a reação mais comum de um palco? São os aplausos, ou até mesmo uma vai, ou enfim, qualquer tipo de reação do palco depois de uma apresentação, que pode ser remetida nessa questão de metáfora como ele coloca aqui, né, um rugido como lamber de chamas, como o trovão que acompanha o relâmpago, né? Então faz parte do nome dele estar no palco. Eu gostei muito desse respiro, desse recurso narrativo que o Patrick usa aqui, que até o Silvão falou, que é fazer um capítulo menorzinho depois de um capítulo super denso, só pra gente dar aquela respirada, mas que assim ele ainda acrescenta muita coisa, muito bom. E essa sequência de um capítulo gigante e um capítulo curtinho, o Patrick também faz no livro da Auri, se eu não me engano. Tipo, ela tem um dia super difícil, tudo dá errado, não sei o quê. E aí no capítulo seguinte só fala assim: nesse dia a Auri chorou. E aí você quer, tipo, que o universo caia na sua cabeça e acabe tudo. Então, capítulo 56, Mecenas, Mocinhas e Menteglin, que é o capítulo em que o Kvolt, então, vai conhecer essas pessoas. Algumas pessoas vão vir até ele depois que ele ganha a gaita de tubos, né? A gaita de prata. A minha parte favorita é o Sim chorando, que ele desata, mostra como ele é sensível e mesmo assim o Willen tá lá, bota a mão no ombro dele e diz, não, vai ficar tudo bem. É tão genuíno, meu Deus, eu amo também. O Rupert Degas, ele lê essa parte tão bem. Tipo assim, ele faz a vozinha do Sim ficar perfeita. Ele não só lê. Tipo assim, ele lê chorando mesmo, sabe? Ele é perfeito. E na do Conde Tripe também. Nossa, ele faz um Conde Tripe ou Trape, não sei. É muito bom também. Meu Deus, ele arrasa. E aí ele conhece, assim, vão chegando várias pessoas. Primeiro vai o Stankion, né, a falar com ele, oferece as bebidas. Aí ele relembra que ele prometeu pros meninos pagar bebidas pro Will e pro Sim. Uma rodada, inclusive, incluindo aí uma bebida ceáldica e que o Willem queria, que é o Scutten. E depois ele conhece o famosésimo aí, o Conde Tripe, que ele é um cara que vai ajudar bastante o Kvolt, agora e nos momentos seguintes ele vai ajudar também. E é tão legal, assim, a questão do número também que ele faz, né, com o Kvolt, que é quanto tempo, como é que ele pergunta? Como é que Quanto tempo levou para o Sabin voltar para Aloyne? Aí ele ficou 6 dias e voltou para ela no sétimo. Foi isso mesmo, foram anos, Vicky, foi isso mesmo. E aí, é isso. Aí achei muito legal, né? Tipo assim, eu diminuiria pra 3 ou eu subiria pra 7, e são números aí também importantes. E realmente a Vicky já vem falando isso também, que o número 3 e o número 7 têm importância na crônica. E é isso que eu vou falar por enquanto.
E o Conde Drape vai virar um brother do Kvolf, né? Tipo, mais pra frente vai fazer aquela música lá pro Ambrose, do Jackass lá. E eu acho muito legal quando, tipo, uma pessoa muito jovem, assim, faz amizade, tipo, com um idoso. Porque eu me senti representado aqui no meu trabalho. Porque tem um tiozinho aqui que é brother meu também. Ele tem uns 70 anos. Não que eu seja muito Ixi, jovem, olha, Silvão acha que é jovem. mas 70 anos é o dobro da metade, pô. Ainda nesse capítulo, eu só queria mencionar que eu tava lendo ele e aí eu tive uma oportunidade, eu passei por um bar na rua, eu vi que tava vendendo um hidromel e alguém nesse capítulo pede um hidromel, eu nunca tinha provado. Aí eu falei, agora, é a oportunidade perfeita. Comprei, li o capítulo bebendo hidromel e realmente parece um vinho. Eu entendo Exatamente. o É Will agora. decepcionante, né? É muito bom. Melhor que Não, um vinho, né? é bom, mas eu imaginava. Tem uma descrição de uma passagem da mitologia nórdica que o cara descreve hidromel como o leite de uma. dos seios de uma deusa. E não é, né? Não é tão bom assim. Não é, não. Como é que você sabe? Também Já não sei se tomou? o leite do seja Deus. Não tô falando do hidromel. Como é que a Jordana fica 20 minutos sem aparecer? Quando ela aparece, ela fala isso. Não, eu tô... Ela é o interlúdio, né? Ela é a Ai. quebra, assim. Tá bom, chega. Ai. Eu achei legal o jeito que ele descreve, né? Ele no final, assim, no final do capítulo, ele vai buscar a Dena e ele descreve, né? Ele tem quase uma voz interior ali conversando com ele, né? Que é tipo, não tenha muita esperança, você tem chance de não encontrá-la mais, você enrolou aqui conversando com essas outras pessoas. E o jeito que ele descreve, ele fala que a voz dela era justa e terrível, como uma prata que queimava, como a luz da lua nas pedras de rio, como penas contra os lábios. E eu me lembrou da Lira, assim, né? Tipo, né? Justa e terrível, enfim. E é isso, é isso. Esse capítulo também mostra como ele é ingênuo para quem flerta com ele, né? Ele olha a arpista tocando e pensa, nossa, incrível, as pernas dela ali na harpa. Depois ela vai flertar com ele e ele, tipo, fica lá bestalhado, sem saber o que fazer, sem saber o que falar. Tanto que o Willan, ele fica assim, meu Deus, menino, você é tão inteligente, mas tão burro para outras coisas. Pois é, Vicky. E aí a gente vê que realmente foi sorte, porque ele não tava fazendo flerte com o Deok coisa nenhuma, ele só tava sendo ingênuo. E é engraçado porque, pra Dena, ele sempre tá flertando com ela. Ele não consegue visualizar o flerte da menina, ele não tem o mínimo de interesse. Mas a partir do momento que ela chega, ele é todo galante, ele entra num personagem que eu vou conquistar essa mulher. E o Simon é meio babaca com o Kvolf nesse sentido, né? Porque ele se esquece que ele é, tipo, 3 anos mais velho que o Kvolf. Não babaca no sentido grosseiro, eu exagerei. Mas assim, ele se esquece que o Kvolf é bem mais jovem que ele. Então é normal ele não entender algumas coisas, não ter tanto jeito na hora de flertar, sei lá. Alguém vai falar do encontro com a Dena? Eu vou falar, então. Espera, calma. Peraí, calma. Acho que não é nesse capítulo. Tá pulando. Esse termina com olhei para cima, via e só consegui pensar. Linda, linda. Interlúdio, as partes que nos formam. Que é aí, até o da frase do Renato, que é aí que o Kvolf vai aí tentar descrever fisicamente a Dena, ou então o jeito como ela era, e falhar miseravelmente, ficar frustrado, e aí ter as pitadas aí de interrupções do baixo, que fala que foi, dentre todas as mulheres bonitas que o Kvolf conta, essa ele viu, e ela tem alguns defeitozinhos. Não, e aí a gente fica assim, né?
levado à loucura. Quando você viu, me conte Sim. mais. Cadê Exatamente. detalhes? Exatamente. E um detalhe que na primeira leitura de vocês aqui no podcast, né, nessa parte a Jojo falou, a Letícia estava descrevendo que o Basti falou isso, que a Dana tinha o nariz torto, e aí a Jordana fala, ou seja, o Basti é gay. Nessa época, a Letícia meditava mais. Mais uma coisa, né? Provando a relação. Pois é, talvez. A Letícia tá querendo cortar, olha lá. Ó. Ele só é um cachorro, né? Quem der sopa, ele vai lá e tchau. Caiu na vila o peixe fuzila, pois é. Como ele. E uma coisa que também não tinha reparado e até escrevi aqui, que é. Você conversou com ela, Hash? E ele falou: é claro que eu conversei com ela. Não existiria história se eu não tivesse. E aí eu falei, epa, mas história em que escala? Qual escala? Tipo assim, não existiria a história dele com a Dena ou não existiria a história do Kvothe? Tipo assim, eu não estaria aqui se não fosse ela, entendeu? Ou da guerra, Eu né? fiquei- Porque ele disse indiretamente E isso, que isso tipo é assim, uma história dos Chandrianos, é uma história da isso. guerra. Tipo assim, tipo assim, o dedo dela tá em muito mais lugar do que a gente imagina, ou foi só ali naquela. Porque a Dena acho que apareceu pro Sim e pro Will, mas fora isso, foram pra momentos, assim, bem sozinhos com ele. Então, até em que lugar que tá o dedo, assim, dela mesmo, na história. Fica parecendo mesmo que ela é um tipo de catalisador, né? Eu não acho que ela é, sei lá, o chefão da parada, mas ela vai facilitar algumas coisas. E até agora, assim, no presente da história, ele não consegue separar os sentimentos dela. Tanto que ele diz, por último, diga que era linda. É só o que pode se dizer com acerto, que era linda até os ossos, apesar de qualquer defeito ou imperfeição. Era linda, pelo menos para Kvolt. Pelo menos para Kvolt, ela era o que havia de mais belo. Então a gente mostra que ele ainda está apaixonado por ela. Perdidamente, ele não consegue enxergá-la como outra coisa além da mais linda e da maior. Então, será que se ela tivesse traído ele ainda teria essa visão? Eu fico muito preocupada com isso, sabe? Porque ele parece ser o tipo de pessoa rancorosa. Eu acho que se alguém como a Dena tivesse traído ele, de alguma forma, passado a perna nele, ele teria sido impulsivo e feito uma besteirona. Ou talvez ele, Sabe um medo que eu tenho? talvez ele fez e se arrepende depois, né? Um negócio que a Jordana falou agora no começo desse capítulo, que mencionou que o Basti comenta que já viu ela, que já viu a Dena e tal. Eu tenho medo de nos livros seguintes, sei lá, no Doors of Stone, o Patrick cometer um erro grosseiro, assim, de se contradizer, sabe? Tipo, por exemplo, ele esquecer que o Basti já viu a Dena. Isso é meio que impossível, né? Não é possível. Porque o Patrick é tão perfeccionista, tão maluco com essa obra, que ele não ia cometer um erro tão grosseiro. Mas é que eu fico pensando que são tantos detalhes ao longo desses livros gigantescos, que, quer dizer, eu pelo menos esqueceria de alguma coisa, mas eu não sou o Patrick Rothfuss, né? Eu sou um mero mortal. Eu, inclusive, acredito que ele tá demorando tudo por causa desses detalhes. Eu acho que a história já tá escrita e ele tá, sabe, pegando 1000 pontinhos, assim, pra poder não deixar nada solto. Vendo É se o ele que não eu fez nada, nenhum erro grosseiro, né? Uma coisa que eu achei, assim, gente, não sei se é porque eu tô com essa parada do Basti, da árvore reluzente, tal, na minha cabeça, mas dessa questão da glamúria, mas assim, gente, me pegou demais a descrição da orelha dela, não sei porquê, ela tem E orelhas perfeitas, mesmo o nariz, o nariz realmente é torto, mas as orelhas perfeitas, e aí ele fala, tipo assim, e ele fala, troca uns olhares com o Kvold de uma maneira que parece que eles estão. Posso estar assim completamente paranoica, mas parece que eles trocam alguns olhares como se, tipo, eu tô descrevendo fisicamente, mas tem uma coisa aqui por baixo, sabe? Até eu tô tentando achar aqui a partezinha que ele fala que ele, tipo assim, ela não era perfeitamente bonita, Hash. Eu saberia. Eu estudei sobre essas coisas. E aí eu não sei se é só porque, igual a Vicky falou, ele é um grande de um. salafrário. De, de um.
um cachorro, Galanteadora. mas Cachorro, ele... galinha. Mas não sei se as orelhas dela... Porque ele vai falar que as orelhas eram perfeitas, né? Que ela tinha boas orelhas no próximo capítulo. Mas, não sei, será que ela tá glamourizando alguma coisa? Ou, sei lá, enfim. Às vezes eu acho que eu tô forçando a barra, mas, enfim. É aquele negócio de só enxergar o glamour quem tá olhando atentamente, né? E, tipo, o Kvolt, ele não olha atentamente, ele olha pelos olhos do amor. Que a partir do momento que ela chega, ele tem um fascínio gigantesco por ela. Mas tem aquilo também que ele diz, nós somos mais do que as partes que nos formam. E isso é verdade, porque uma pessoa que é legal, ela se torna bonita. Mesmo que ela não seja, assim, o seu tipo e que você olhe e ache ela atraente, mas ela é uma pessoa bonita porque ela é uma pessoa muito legal, ela é uma pessoa boa. E é por esse motivo que a Letícia é uma Ramonzete. Referência ao fisiculturismo. Ah, tá. Eu sou Chris Bumstead, eu sinto muito, Letícia, aquele homem. Ah, não, e sim, é porque a Jordana tá falando, eu mostrei uma parte do Ramondino, uma entrevista, e ele tinha assim, ele fica muito mais bonito porque ele é simpático, ele é humilde, ele é muito pé no chão, então, sei lá, eu gosto muito do Ramondino. Caramba, Jordana, obrigada. E é isso. E aí, e aí a gente tem um capítulo que é um pequeno capítulo também, não é tão pequeno quanto o Trovão, a Chama e o Trovão, mas é também um dos capítulos que eu basicamente sou do campo que acredita nisso, que é que aqui é descrita as características da Dena pela primeira vez, que pode fazer conexão com a Melian lá em Vintas, né? Como é a cor do lábio dela, a cor dos olhos, a cor do cabelo, que são aí os primeiros indícios que eu basicamente usei para conectar com ela lá no futuro. Teve até um comentário essa semana do YouTube, de um vídeo, uma menina comentou, e eu achei muito interessante, porque ela falou assim, eu não acho que a Dena é uma Leclerc, porque só tem duas Leclercs. E aí faz sentido, realmente, nesse sentido, ela tá muito certa, porque realmente as duas herdeiras eram a Natalia e era a Melian. Mas, e é isso mesmo, assim, faz sentido, mas não sei, eu sempre conecto a semelhança física da Melian com a Dena. Também tô contigo, Letícia. E é isso, tipo assim, ele é igual a Vicky falou, eu não sei se é só o amor, realmente ele encontrou o amor da vida dele, que é atemporal, é tipo um Lanry com a Lyra, que é um sofrimento profundo quando morre, e um tenta profundamente, faz de mundos e fundos, de mundos e fundos pra salvar um ao outro, não sei se é esse tipo de amor, ou se ela é alguém que conhece da glamouria e usa isso com todos. A gente viu que ela usa os nós ilianos dali pra frente, mas então, não sei se o fato dela usar os nós ilianos fala contra ela usar a glamouria, porque às vezes quem sabe a glamouria não precisaria de nós ilianos, mas enfim, eu queria falar isso, assim, nesse sentido. (58) então, nomes para um começo. Que aí é a conversa dos dois, né? Esse reencontro de Kvolt com Dena, e eles têm todo um diálogo, e nesse... Nossa, igual a Vicky falou, é assim, ele tá sempre flertando com ela, mas as outras vezes que eu lembro do Kvolt flertar com ela, são formas mais poéticas. Dessa vez foi poesia, mas ele foi muito direto, assim, foi direto demais. Teve até horas que eu falei assim, gente, o Kvolt tá muito assim... Meu Deus, ele tá atirando completamente, assim, completamente. Isso é realmente um flerte. Não dá pra nem esconder que é só poesia, não. E eu acho que é a presença do Sovói nesse capítulo que faz com que nas outras ele tenha mais cuidado. Porque aí ele arriscou, aí depois ele começou a perceber de que ela não era só dele. E aí ele começa a circular mais, agir com mais cautela ao redor dela. O modo com que ela encontra o Kvolt e corre em direção a ele revela um pouco assim da criança dela, eu percebi. O modo como ela vai se abaixar assim para tentar disfarçar a corridinha, né, para fazer um comprimento, e quase assim tem que quase se desequilibra assim porque tinha se refreado muito rápido. Mostra que
Ela não tava indo correndo só ao encontro do parceiro de música dela, né? Ela tava indo encontrar aquele que ela conheceu na carruagem mesmo, né? De Skelp, né? Roente, quem que é Skelp? Ah, lembrei, Roente. Eu vou desligar o áudio. E ela lembra dele, né? Ela diz o nome dela secretamente e ela espera que ele não use o nome verdadeiro dela, que ele use a imagem que ela tá ali, a pessoa que ela tá fingindo ser. E ele entende, ele diz, tudo bem. Aí ele fala o nome da mentira, né? Não, e o modo com que eles trocam o nome, né? É muito peculiar, assim. É realmente um ritual de que você tá dando o controle, né? Sim, eles são Um sobre o todos outro, assim. ritualescos mesmo. E foi nesse capítulo que a gente vê o Sovoi, né? Que aí entra naquela conexão que eu tinha tentado fazer lá no começo, de que. E isso vem aqui um pouco depois, mais pra frente, que o Deok confirma que não foi a primeira vez que ela apareceu na eólica, não foi aquela noite. O Deok já tinha visto a Dena aparecer em outras vezes. Então, em Inri, ela já apareceu antes. E a gente tá falando de um Kvoth que tá indo pro terceiro período letivo, né? 4 meses. E segundo ele, igual ele fala, não foi meio ano ainda pra ele revê-la. Então, será que nesse período o Deok já viu a Dena passar por lá antes? E mais pra frente, ela vai admitir que ela estava escrevendo uma música com o Mecenas e que dentro das pesquisas rolava uma pesquisa genealógica. E a gente foi, assim, esfregado na cara que o Sovoi é um menino extremamente rico, só que não só rico de riqueza, de dinheiro, é de linhagem também, de Modeg. Então aí entra essa questão aí do Sovoi. Mas só um contraponto é que ela não estava com o Mecenas ainda, né? Que a primeira vez que ela encontrou o Mecenas foi na mesma noite, no mesmo dia do incêndio na oficiaria, né? Assim, ao que parece, é. Aí a gente não sabe se os dois se encontraram porque eles tinham um objetivo em comum, né? Não sei. E aqui nesse capítulo também tem uma menção a uma árvore cantante, né? Que o Savoy fala, né? Não. E uma coisa, né? Até antes, né? Ele fala que ele daria qualquer coisa pra ela. E ela falou qualquer coisa. E aí ele só tira a gaita de prata dele e oferece. E foi tão engraçado que parece muito o jeito que a Feyla se apaixona pela primeira vez com o Simon, quando ele declama o poema em Víntico, não lembro como é que era. Não. Acho que é Víntico mesmo. Pra Feyla, e ela olha pra ele como se ela tivesse visto o Sim pela primeira vez, e quando o Kvoth oferece a gaita de prata pra Dena, é como se ela tivesse visto ele a primeira vez, apesar que eu acho que ela já gostava dele já. Até porque, igual o Renato falou, é uma excelência. E eu acho que ela tem um amor. Quando ela cantou mesmo, as vozes foram muito harmônicas, porque, não sei, eles têm uma harmonia entre eles mesmo. E ela já ouviu cantar, ela já tinha se emocionado com ele na Fogueira de Roente. E aqui, novamente, ela canta com ele uma música que é super triste, que é até engraçado, né, que um dos trechos que ela canta é sobre a Aloine cantando pra o Savian, né? Tipo assim, nossa, gente, Savian, que bom que você veio, você chegou a tempo, né? Tanto tempo eu te esperei, é o nosso reencontro, bem parecido com a Dany e com o Kvoth. E, enfim, é isso. Quem que você acha que seria essa árvore cantante se fosse pensar no que a gente tem de elemento? Eu acho que é dos Montes Tempestuosos. Eu acho que eu lembro de alguma coisa. Eu não sei, gente. Alguém lembra dessa menção? Eu acho que é do Monte Tempestuosos. Porque eu não cheguei a olhar. Eu pensei no Kitai. Ah, não. Hoje eu acho que o Kitai não canta, não. O Kitai fala ritmado, né? Eu também não penso em nada também. Eu não lembro. Depois eu vou olhar. Eu não sei se é nos Montes Tempestuosos ou em Il, que o povo canta e dança e eles têm uma prática de cura, uma parada assim. Pelo menos no meu cérebro tá uma coisa mais ou menos assim. Eu também não lembro, não. Pegando o gancho do que você falou, Letícia, tem aqui o segundo ponto desse episódio que eu prometi que eu ia chegar, sobre a Dena, né?
E aqui eu tenho um trechinho que eu selecionei que mostra uma característica dela, olha só. Dena me lançou um olhar especulativo. Feluriana? Bem que eu poderia gostar disso, se eu não o achasse um mentiroso. Mentiroso? Rebati indignado. A primeira coisa em que pensei ao ver você foi: Feluriana, o que fiz eu? A adulação de meus pares lá embaixo foi um desperdício de horas. Pudesse eu recordar os momentos em que por descuido joguei fora, restar-me-ia tão só esperança de usá-los com mais senso agora e de me aquecer a uma luz rival do sol na aurora. Dena sorriu. Mentiroso e ladrão. Você roubou isso do terceiro ato de Diônica. Ela também conhecia Diônica? Olha esse pensamento do Kvolt. Ela também conhecia Diônica depois dela ter cantado. Ela também sabia isso? Como assim, cara? Sabe? Nessa releitura, depois de ter visto aquele vídeo, Letícia, eu não consigo ignorar esse tipo de coisa. Ela tem muito conhecimento de trupe, velho. Ela não é qualquer pessoa, ela não é leiga. Eu acho que na primeira leitura fica muito a sensação de que a Dena, principalmente depois daquela cena lá em Severin, que ela tá conversando com aquela menina naquele bar, eu acho que na primeira leitura, no final, você conclui que a Dena teve um passado muito sofrido e que no fim das contas ela teve que meio que, pra sobreviver, ter que exercer alguma espécie de prostituição ali, que quando a coisa foge do controle, ela foge, some. Mas, que nem o Renato tá falando, conforme você relê, você vê que é muito mais que isso. Primeiro, que ela é muito inteligente. Segundo, que ela tem muito conhecimento, isso que o Renato tá falando, tanto artístico quanto de magia também. Ela sabe umas paradas aí muito louca. E que ela sabe lutar, tipo. Lá em Severin ela se defende do cara lá no beco. Então, tem muito isso que o Renato falou. Ela não é uma pessoa leiga ou indefesa ou algo do tipo assim. Ela é muito poderosa. Aí, o capítulo 59 é todo esse saber. E esse capítulo, ele tem um título que se repete no Temor do Sábio, se eu não me engano, na mesma, mas parecidíssima, no parecidíssimo contexto. São os 3 amigos voltando de Inri, meio bêbados, e é uma ode a essa amizade que eles têm, de que nada mais importa além daquele momento que eles estão felizinhos, que eles estão compartilhando um momento alegre, que eles são amigos, que eles compartilham, tipo assim, dessa coisa que é muito especial entre eles mesmo. E aí, se eu não me engano, no Temor do Sábio, logo quando eles estão voltando pra a universidade, e aí o Kvolt até... Eles param no marco do percurso antes e ele vai conversar, ter aquela brigazinha com o Simon, eles vão ter essa discussão de marcos do percurso. Aí eu achei interessante mesmo. E agora, o último capítulo, capítulo 60, Sorte, que é uma sequência de coisas que acontecem. Então, ele tirando a ficha de sorteio lá das provas de admissão, nas provas de ano letivo. Aí ele tem aquele embate com o Ambrose. Aí ele faz a prova de admissão, que ele nem passa pelas perguntas, ele nem fala sobre as perguntas. Aí ele só fala o valor, que deu 6 talentos, fala que o Remy tentou prejudicá-lo, que o Elodin dormiu. E aí ele fala que ele volta na eólica, encontra o Conde Trape, vai pra Devi e finaliza o capítulo com o Kilvin. Alguma coisa chamou a sua atenção, assim, Jordano, Renato, Silvão? A minha não chamou porque eu não li, né? Infelizmente. Eu queria ter lido, mas não deu tempo. Mas, certamente, se eu tivesse lido, eu teria um comentário interessantíssimo, nem se fosse uma palhaçada. Tá aí um detalhe muito importante. Desde os 56 eu tô na improvisação aqui. Freestyle.
Não, pra mim é um daqueles capítulos, assim, que são de transição, sabe? Tipo, teve um capítulo grande agora, aí teve aquele descanso, um interlúdio, uns acertos de contas, e agora a gente volta pra a história no voo de cruzeiro, sabe? E eu achei até legal que eu não me lembrava que ele realmente ele consegue um emprego numa taverna. Eu não tava lembrado disso, cara. Isso é maravilhoso. Ele deita, né, num colchão de penas, todo esparramado. Nossa, agora eu sou um rei e tal. E aí. E aí ele perde isso por causa do Ambrose, né? Que, tipo, ele consegue Exatamente. uma hospedaria super boa e por causa do Ambrose, da influência do Ambrose, ele tem que ir pra Ankers, que é pobrezinha. Por causa do asno, na verdade. Sejamos vai que justos, você volta. Nossa, né? pois é. Foi com as próprias mãozinhas dele. E foi por causa desse confronto que ele falou sobre a taxa escolar ou não? Nesse mesmo capítulo, mais pra frente, né? Foi mais pra frente. Entendi. E algumas coisas, assim, só de contexto mesmo, que o Will fala porque o Kvolt brinca, o Ambrose faz chacota das roupas do Kvolt, e o Kvolt replica falando sobre as roupas do Ambrose, no sentido que ele teria alguma infecção sexualmente transmissível. Aí ele usa até o termo no termo lá, que é um termo, tipo assim, coloquial, que é edemetetas, que tá escrito aqui no inglês. E aí o Kvolt acha um absurdo, depois ele vai comentar com o Will, você falhou, porque isso aí é um grande de um preconceito com os Edemaru. Aí ele até pede desculpa. E Modeg, né, que ele fala, tipo assim, eu não sei se você então frequentou as cortes de Modeg, Ambrose, ele, claro que eu frequentei, aí ele, mas então você sabe que os modeganos acham horrível, feio, quando a pessoa fica, como é que fala? Pechinchando. E é um daqueles pitadinhos de Modeg que o Patrick não conta pra gente quase de jeito nenhum. E esses dias pra trás ele soltou na live que Modeg não seria uma sociedade capitalista. E aí eu fiquei pensando como que seria? Seria uma sociedade muito rica, muito que tem certos costumes aí, então de pechincha, que é feio, então o que será que isso significa? Mas que é muito poderosa, sei lá, tipo assim, a família, as coisas familiares de Modeg são muito poderosas, enfim. É porque no capitalismo o que tem como principal, assim, é a burguesia, né? É os meios de produção. Lá não, é mais a nobreza, é mais como se fosse, às vezes, na época mais feudal, assim, né? É outro sistema de governo. Eu enxergo muito como comerciantes. Na minha imaginação, eu enxergo muito como árabe, sabe? Mas só que é contraditório porque justamente por esse trecho que a Lê mencionou, que ele zomba do Ambrose de estar pechinchando. Agora, se minha memória não tá me traindo, é porque o Ambrose tá tentando comprar o horário que é melhor do que o Wolf, né? Um horário mais tardio pros exames, e aí um horário melhor. E aí o que o Wolf oferece um preço muito alto, e aí ele tenta baixar, não sei o quê, e aí o que o Wolf tenta menosprezar ele por isso. Mas só que na sociedade árabe, quando você vai comercializar alguma coisa, é tradicional pechinchar, né? De ambas as partes, inclusive. Tanto de quem tá comprando quanto tá vendendo. Então é contraditório. Mas eu sempre imaginei que Imodeg era uma sociedade de comerciantes, sabe? De navegadores, alguma coisa assim, sei lá, vende tapeçaria, especiarias, alguma coisa que é mentira, coisa da Globo, né? Especiaria. Mas é isso. Também tinha exatamente essa mesma impressão. Não, mas peraí. Ai, desculpa. Não, é que meu cérebro agora captou e processou uma informação que o Silvão falou. Ele falou que as especiarias são mentira da Globo? O que tá acontecendo aqui? Você tá me ofendendo ao vivo? É isso mesmo? Não. Os ouvintes não têm noção dessa loucura toda do grupo do WhatsApp. Se a gente fosse aprofundar nisso, vai um Meu episódio Deus, inteiro. agora que eu fui entender também. Você tá vendo? Olha o que ele solta aí ao vivo. Eu Só tentei pra atacar a deixar- gente. Eu tentei deixar uma piada interna discreta, mas o Renato escancarou pro Adorei. Brasil inteiro. Exatamente, cara. E o nome do Conde Tape é Denais. E eu achei. E aí eu vou chamar ele de Dan, né? Às vezes, né? Tipo. E eu achei muito legal isso. E outra coisa que me chamou atenção
foi que o Conde falou, tipo assim, que o Kvolt tenta perguntar, né, pro Conde se ele conhecia a Dena, até logo depois eles conversarem sobre mecenas, né. E aí ele não reconhece a Dena, mas ele fala: "Não, mas espera aí que o Deock vai saber. O Deock certeza que ele sabe". E o Deock sabia quem era a Dena. E não, ele quando o Kvolt fala o nome dela, o Deock não, ele reconhece sim quando ele fala o nome dela. Ele logo reconhece e aqui que ele fala: "Olha, a Dena, ela é muito de idas e vindas, então eu vejo ela um tempo, ela para de vir um pouco de tempo, depois ela volta". E mais pra frente a gente vai saber que a Dena enfeitiçou um pouco o Deock também, chegou a partir um pouco o coração dele mesmo. E ele até faz um aviso pro Kvolt: "Olha, Kvolt, toma muito cuidado com ela, porque ela é dessas garotas que quebram o coração mesmo dos homens". E então, assim, novamente mostrando que a Dena cantando com o Kvolt na eólica não é a primeira vez dela na cidade, naquelas redondezas. Então, só pra finalizar aqui, eu queria falar de um trecho do Killvin, que ele impressiona o Kvolt, né? Ele fala assim: o Killvin continuou a trabalhar. Um talento, 7 otas e 3. A exatidão do número me assustou, já que ele não tinha verificado o livro de registro no almoxarifado. Fiquei atônito ao pensar em tudo que aquele homem com jeito de urso carregava na cabeça. Se tem um cara que tem uma memória muito boa, mas assim, é excepcionalmente boa, e tem outro cara que deixa ele atônito, caraca, o que deve ser o Killvin, hein? Que refere a gastos, né? Não, a matéria dele pra conta mesmo, pra, sei lá, pra... Mas, Nossa, ele é eu também fico impressionada, que ele fica meio escondido, assim, atrás das habilidades manuais dele, mas a gente sabe que as manuais dele só são um reflexo do que ele tá na cabeça, né. mas também é uma referência ao próprio povo dele, né? Que lembra que eles são tudo meio solvinho, né? Uhum, Tem isso também. Tem isso também. pode ser, né? Ele- É porque ele fala que ele... Nossa, Elir Kvolt, onde é que você ganhou esse tanto de dinheiro pra me pagar? Aí ele: "Não, eu ganhei tocando em Ing, né, tocando lá o Ing". E aí ele: "Nossa, eu não sabia que a música pagava tão bem". Mas aí ele fala que a música... Mas eu não. não achei aqui. É uma frase tipo assim: "Ao sair, pensei no que o Kylvi tinha dito. Fora a primeira coisa que ele me dissera com a qual eu não havia concordado sinceramente. O metal enferruja, pensei. A música dura para sempre. O tempo acabaria provando que um de nós estava errado". Aí eu não sei se é... Porque, tipo assim, a gente sabe que o metal enferruja com o Chandriano. Mas a gente sabe que ele não tá cantando, né, lá na pousada Marco do Percurso. Então não sei se foi a referência a quem estava certo, né? Porque ele sabe que o metal enferruja realmente, né? E com o Chandriano. Eu fiquei lembrando da música que a Dena fez. Depois ele fala que ela espalhou assim que todo mundo hoje em dia tinha escutado a música que ela tinha feito sobre o Lanri, né? E eu fiquei lembrando disso, que a música realmente não é uma coisa a ser esquecida. Ok, mas fazendo advogado do diabo aqui, eu concordo contigo, Jordana, mas, por exemplo, tem a invenção do Kvolt, né, o sem sangue, que também ajudou bastante gente, tá aí, o pessoal usa, né? Mas eu concordo Mas a contigo. gente talvez isso tenha relação com o início de muitas revoluções barra guerras. A única música sobre o Chandriano, sobre Lanri em específico, que passou pela censura de Heilax, né? A única música que foi autorizada, liberada e A gente não sabe se ele... Na verdade, ao a que gente parece, infere. ela não fala os nomes profundos deles, né? Não, Igual o que a gente acha que o Arlen mas fala. conta a história. Não, sim. Aqui eu encontrei, ele fala: "A música é uma boa coisa, mas o metal dura". E é isso. E aí e é igual o Renato fala, ele finaliza o capítulo dormindo na quadriga, que é essa primeira pousada que ele, ao mostrar a gaita de prata dele, aceita ele tocar lá em troca de comida, em troca de dormitório.
Mas aí a gente vai saber que mais pra frente isso vai por água abaixo. Vai ser cortado. E isso, a Lê já falou dessa coisa do Ambrose sempre prejudicar financeiramente o Wolf. Eu acho que isso é uma pancada tão forte quanto aquela primeira que ele dá do talento lá e o banimento do arquivo. Porque um pouco atrás, mencionando como funciona o sistema da eólica, a gaita de tubos, não sei o que, fala lá que com a gaita de tubo, você toca em qualquer hospedaria, em qualquer pousada, num raio de 300 km de INRI. Então, tipo assim, a vida do Kvolf tava feita, sabe? Tipo, ele não ia precisar mais, nunca mais ficar desesperado por dinheiro ou por comida. E agora, por causa do Ambrose, as coisas de novo não são tão fáceis assim, né? Do Sim. próprio coach. Por conta Inclusive, dele. eu acabei de ver, é o próximo capítulo já. Asno Asno. E é isso, gente. Finalizamos por aqui. Eu acho que esse capítulo vai depois do lançamento do livro, mas temos aí uma movimentada semana. E é isso, até mais. Fiquem com o Telu. Eu vou participar da próxima Beijo na live. alma. A Jordana vai participar da próxima live. Uhul! Jordano e seus biceps. Uhul. My biceps. Who do you think you are, huh? C-Palm? Boa. Chris Bumstead.